Grassmann, né? Uma figura espetacular, um grande médico, e uma entrevista muito especial, com certeza, nessa sexta-feira, com a nossa querida Cristiane Mello, quadro de toda sexta-feira aqui do nosso programa. Bom dia pra você, Cris. Ouça agora no Bom Dia Feira, direto ao ponto, com Cristiane Mello. É isso aí, bom dia, mais uma vez aqui uma edição do Direto ao Ponto com Cristiane Mello, esse quadro semanal que sempre leva informação de saúde e bem-estar aqui no Bom Dia Feira. Nessa sexta-feira vamos direto a um tema que preocupa o Brasil inteiro. Neste momento do ano, um aumento alarmante de infecções respiratórias graves. O país está em alerta. 25 estados estão com nível de risco ou risco alto para quadros como gripe, Covid e outras síndromes respiratórias. Já são mais de 80 mil casos graves registrados apenas em 2025. E, infelizmente, os óbitos crescem tanto entre crianças quanto em idosos. Feira de Santana também acompanha essa tendência com o aumento dos atendimentos de doenças respiratórias nos postos, nos hospitais da cidade. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui esse especialista, Dr. Ricardo Figueiredo, que é médico, professor de pneumologia da UFES e que vai trazer para a gente como é que está esse cenário no Brasil e especialmente em Feira de Santana. Bom dia, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Muito bom dia, Cristiane e todos os ouvintes da Princesa FM. É uma grande honra retornar a essa casa para esclarecer para a população e bater um papo sobre esse tema tão relevante que são as síndromes respiratórias agudas graves, que envolvem basicamente infecções respiratórias, usualmente virais, que se complicam. Então, essas infecções usualmente são causadas por vírus mais agressivos do que o resfriado comum. Então, como você bem pontuou, o vírus da gripe, o vírus sincicial respiratório, o parainfluenza e a Covid-19, que continua ainda, infelizmente, bastante frequente em todo o Brasil. Mas esse ano, em especial, nós tivemos uma maior agressividade e maior número de hospitalizações pelo vírus da influenza, que eu acho que, pela sua importância do momento, deveria ser a infecção que nós deveríamos conversar no dia de hoje. Verdade, a gente não pode esquecer, ele falou da Covid-19, realmente, meus amigos, a Covid-19 está voltando aí, estamos tendo casos no Brasil e na Bahia. A gente não fala tanto do assunto, mas existe ainda. Mas o que está chamando a atenção é que tem pessoas morrendo por gripe. Não é isso, doutor Ricardo? Então, o vírus da gripe, que se chama vírus da influenza, ele é um vírus bastante agressivo. Ele é diferente de um resfriado comum, que tem, por exemplo, rinovírus, adenovírus. É um vírus que ele debilita a pessoa, que usualmente causa febre, coriza, dor de garganta, mas ele tem uma maior chance de evoluir com casos mais graves, onde você tem pneumonia viral, inclusive com progressão para insuficiência respiratória. Por isso que é muito importante os programas preventivos de vacinação para gripe, para Covid e para o vírus sincicial respiratório também, porque esses são os 3 vírus mais relacionados com gravidade no momento. Infelizmente, nós temos ainda 30% das infecções das síndromes respiratórias agudas graves causadas por Covid-19. Esse assunto ficou um pouco menos em pauta, mas continua sendo um vírus importante. Mas esse ano nós tivemos um vírus mais agressivo da gripe. Isso nós já sabíamos há 6 meses atrás, pelo inverno nos Estados Unidos. O CDC, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica nos Estados Unidos, ele já alertou por maior número de internações, e toda vez que nós temos isso acontece pelas mutações que o vírus ocorre. E infelizmente esse ano nós tivemos um vírus da gripe muito mais agressivo do que a média. Nós tivemos tanto aqui quanto em outros países do hemisfério norte, um vírus que aumentou muito o número de hospitalizações. Dos dados epidemiológicos, nos últimos 10 anos, esse foi o pior ano
em termos de hospitalizações e mortes por vírus da gripe. Por isso que é fundamental o engajamento da população, sobretudo aqui em Feira de Santana, da vacinação para a gripe. É o método mais eficaz de prevenir casos graves de gripe. Previne 85% de hospitalizações, então em cada 10 pacientes vacinados você previne 8 hospitalizações. E da mesma forma que a vacinação para os outros vírus que eu já salientei, o vírus da sincicial respiratório, que também nós temos vacina, uma vacina altamente eficaz em reduzir gravidade e hospitalização, e também para a Covid-19. Essa vacina que o senhor citou, ela está disponível no SUS também? A Perfeito. influenza eu sei, mas é do vírus sincicial. A vacina da influenza é disponível no SUS. A vacina disponível no SUS é uma excelente vacina para o principal vírus que nós temos, que é o vírus da influenza A. E só para vocês entenderem como é que funciona a vacina. Vacinar a sua família é um ato de amor à sua família, mas é um ato também de cidadania. Porque uma vez que os pacientes vacinados, eles contraem menos a doença e transmitem menos. Então, se você vacina o seu filho, se você vacina, na verdade, o seu pai, a sua mãe, você impede, na verdade, a transmissão desse vírus, que é um vírus muito grave nas escolas, entendeu? Imagine hoje quantas crianças você conhece que foram hospitalizadas agora nesse inverno. Nós estamos tendo um problema significativo aqui em Feira de Santana, em todo o Brasil, com crianças abaixo de 2 anos hospitalizadas. Realmente, os extremos etários, eles são muito mais sensíveis a essa maior gravidade. Crianças abaixo de 2 anos e os idosos, realmente, adultos acima de 60 anos, têm maior gravidade. Então, quando nós vacinamos, nós diminuímos muito a circulação desse vírus na comunidade. E respondendo diretamente a sua pergunta, nós temos vacina disponível no Programa Nacional de Imunização para gripe, para Covid-19, excelentes vacinas seguras e disponíveis para a população. A vacina para o vírus sincicial respiratório foi muito comemorada pela comunidade médica, sobretudo na pneumologia, porque ela é uma vacina com uma tecnologia que aumenta realmente a eficácia dessa vacina. Ela é uma vacina que previne também mortes e hospitalizações, mas ela só está disponível na esfera privada, mas já disponível em diversos centros de vacinação privados aqui em Feira de Santana. Eu quero continuar falando de vacinação, doutor, porque pesquisando para te entrevistar, eu sempre faço isso, eu vi que no Brasil apenas 35% da cobertura vacinal foi atingida. Isso é algo inédito no país. O senhor acredita que a desinformação na época da Covid-19, de que a vacina foi feita de forma muito rápida e tem causado outros efeitos, essa desinformação tem influenciado nesse momento? Eu acredito que sim, Cristiane. Nós temos, infelizmente, um movimento de desacreditação das vacinas e toda a ciência e tecnologia envolvida e o impacto dessas vacinações na nossa saúde. Acho que é muito importante nós nos lembrarmos historicamente que as vacinas foram a principal intervenção que contribuiu para o aumento da expectativa de vida da nossa população, junto com saneamento básico, junto com melhores condições de trabalho e de saúde. As vacinas, elas foram muito importantes. Assim, quantas pessoas vocês se lembram que perdiam, infelizmente, há 50 anos atrás, filhos para o sarampo, que perdiam os filhos para doenças da infância comuns, por exemplo, como tétano, difteria. Nós temos, assim, por exemplo, tétano é uma doença 100%, basicamente, junto com a raiva, 100% letal. E é uma doença 100% prevenível por vacina. E não só nós temos uma baixa cobertura vacinal para a gripe esse ano, o que é um absurdo, mas também com a baixa cobertura para sarampo, para tétano e outras vacinas, que para a própria poliomielite nós tivemos uma cobertura abaixo da meta já. Então existe um movimento
que é um movimento, no meu entendimento, extremamente danoso para a sociedade. Porque, como nós já falamos há pouco tempo, há alguns minutos atrás, vacinar é um ato de amor para sua família, mas é um ato de cidadania. O Programa Nacional de Vacinação, ele quer proteger a sociedade. Ele quer proteger o indivíduo, mas proteger a sociedade. Então, essa baixa cobertura vacinal, que nada mais é do que quando o Ministério da Saúde ou a Prefeitura de Feira de Santana faz um planejamento sobre os grupos que devem receber a vacina, é o planejado e o realizado, que vocês entendem muito bem. Então, assim, nós temos no Brasil, infelizmente, 35% das pessoas que foram planejadas para receber a vacina, de 100%, apenas 35% receberam. Seria basicamente 1/3 do planejado. E tem vários estados do Nordeste com cobertura vacinal abaixo de 30%, que é mais grave ainda. Então, tá aqui o nosso apelo para você que ainda não se vacinou. Vá se vacinar, os postos estão aí, a prefeitura tem feito campanhas, tem ido até a população em shopping center, tem ido nas escolas, tem feito um trabalho bacana, mas é importante que você se conscientize da importância dessa vacinação. Doutor, a gente está sabendo que na cidade, em Feira de Santana, já há um alerta nas unidades de saúde pelo aumento de síndromes respiratórias. O que a população local deve observar em termos de sintomas que exigem a atenção médica imediata? Perfeito. Assim, vamos falar de maneira bem clara sobre os sinais de perigo. Os sintomas mais comuns relacionados a síndromes gripais, em geral, são nariz escorrendo, dor de garganta e tosse. Isso pode acontecer com resfriados comuns. O que acontece com mais frequência com influenza e os outros vírus mais agressivos? A febre persistente, aquela febre que não cessa ou retorna com o uso de antitérmicos, geralmente em torno de 2 ou 3 dias a febre ela deveria cessar. Então, febre persistente nesses casos, falta de ar, dor no peito ou uma piora dos sintomas constitucionais, aquele resfriado que não melhora, que continua, tosse com mais catarro, dor no peito, todos esses são sinais de perigo. Então, uma vez que você tenha sinais de perigo, é fundamental que você procure atenção médica imediata para evitar que esse problema ele se agrave. E lembrando que para o vírus da influenza, que é o principal vírus que circula no momento agora, nós temos tratamento específico, tanto preventivo com a vacina para a influenza, que está liberada para todas as faixas etárias aqui em Feira de Santana, nas unidades básicas de saúde. Aproveito para parabenizar realmente o movimento que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito de preventivo em relação à gripe. Eu realmente acho que a ação deles foram ações muito assertivas. E nós temos também medicamento pela boca. Então, se você procurar uma unidade de emergência com síndrome respiratória aguda grave, está disponível um tratamento, inclusive pelo SUS, se a equipe médica identificar que se trata de um vírus da influenza e existir sinais de perigo, que são a síndrome respiratória aguda grave, se encaixar nesse quadro, existe disponível um medicamento chamado oseltamivir, que está indicado e disponível, inclusive, pelo Sistema Público de Saúde. É importante falar sobre isso. Sabemos que crianças e idosos são mais vulneráveis. Como combater como melhorar a saúde desse público? A gente vê falar sobre os shots, sobre sucos. Eu não posso deixar de perguntar, porque eu estou diante de um profissional. Como aumentar a imunidade dessa população? Perfeito. Acho que tudo começa por hábitos de vida saudáveis. Então, assim, em primeiro lugar, assim, quem são as populações vulneráveis? São as crianças que têm um sistema imunológico ainda de defesa mais imaturo, então ainda não desenvolvido, e os idosos pelo próprio processo de imunossenescência, que é a perda da imunidade que acontece com o avançar da idade, que realmente se tornam mais vulneráveis para essas infecções. Então, hábitos de vida saudáveis, como se manter uma boa alimentação e manter uma boa hidratação, e atividade física
Atividade física não no sentido de você ficar esteticamente bem, mas uma atividade física regular que todas as pessoas podem fazer, por exemplo, como caminhada. Isso aumenta muito. A gente fala muito pouco, mas o exercício aumenta a imunidade. Ele desinflama e aumenta, na verdade, a nossa capacidade de defesa. Mesmo que seja um exercício um exercício leve, moderado, mas ele aumenta essa capacidade. Então isso eu acho que faz parte de hábitos saudáveis. E pelo outro lado, nós temos, na verdade, as políticas de saúde preventivas. Dentre elas, a vacinação, como eu falei, principalmente para a influenza, para a Covid, mas também para o vírus essencial respiratório. Elas são capazes realmente, é a intervenção preventiva mais importante para melhorar a sua imunidade em relação a essas síndromes gripais com maior potencial de gravidade. E lembrando que na vigência de um sinal de perigo, como nós temos tratamento específico, entendeu? Não procure tardiamente, porque o tratamento específico, medicamentoso, ele é muito mais eficaz quando ele é administrado até o 5º dia do início de sintomas. Então, essa é a mensagem mais clara assim, para a população. Tem hábitos de vida saudável, vacine-se e não retarde para procurar assistência médica se houver sinais de perigo. É isso aí, nós estamos terminando aqui o Direto ao Ponto de hoje, mas gostaria de falar um pouquinho, porque o doutor Ricardo Figueiredo, ele é especialista em asma e participou recentemente do 7º Fórum de Asma Grave que aconteceu em Brasília. Fala rapidamente sobre o que foi discutido ali, quais são as novidades nesse tratamento para asma. Então, para mim foi uma grande honra representar a UFES e a Comissão de Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia no 7º Fórum de Asma em Brasília, que foi um evento, na verdade, com uma função de discutir alternativas e medidas para ampliar acesso a tratamento adequado de asma grave para a população brasileira. Então nós focamos de tratamento tanto pelo SUS como na saúde privada, mas nós pudemos ter a presença maciça de deputados, assessores de deputados, advogados, formuladores de políticas de saúde, médicos e médicas de diversas especialidades, onde todos estavam juntos buscando soluções para ampliar o acesso a medicamentos pelo SUS na asma grave. E isso é muito importante porque a asma grave, sobretudo, tem um impacto muito grande sobre as famílias, tanto com relação a custo, mas também com relação à qualidade de vida. E essa medida é realmente transpartidária de ampliar acesso para a população. Ela tem um impacto muito relevante para a população brasileira, sobretudo para as famílias que têm algum ente querido com asma grave. Fernando quer fazer uma pergunta. Bem breve, até para liberar o doutor, sei que tem a agenda cheia, mas agradecer, né, a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente, dizer que é sempre uma satisfação grande bater esse papo contigo aqui, doutor. É uma dúvida até pessoal e acredito que muita gente também tenha, né? Quem tem criança pequena em casa, eu tenho 2, né, de 3 e 5 anos. E nesse período meio que emenda uma virose na outra, né? Complicado. Vai pra escola, aí pega de um coleguinha, aí acontece, né? A gente sabe, a gente está vivendo justamente um período de surto, como o senhor falou. E a necessidade da vacinação. Lá em casa, por exemplo, a vontade é grande de vacinar. A possibilidade é que ainda não aconteceu, porque as crianças estão emendando meio que uma gripe na outra. Quando fazer essa vacina? Porque fala-se muito de 15 dias, aí eu estou falando como leigo, viu? Do que eu ouço falar de 15 dias saudáveis, sem uma virose. Mas tá difícil chegar a esses 15 dias. Essa é a grande questão. Quando é que é recomendado vacinar? Eu sei que gripadinho doente me parece que não é indicado, né, doutor? Claro, Fernando. Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. Em primeiro lugar, não vacinar quem é sintomático. Certo. Tá certo? Então, se você tem uma criança ou adulto sintomático, nós não vacinamos,
porque a vacina, de qualquer forma, ela ativa o sistema imunológico e, às vezes, talvez, já tenha muita inflamação naquele momento, não é o melhor momento para se vacinar do ponto de vista de segurança. Mas nós deveremos esperar, dependendo da gravidade do que aconteceu, entendeu? 30 dias para poder vacinar. Mas se você tem um caso leve, 15 dias, se você está totalmente assintomático, a criança está assintomática, seria seguro também para vacinar. Mas as equipes de saúde estão super preparadas para tirar essas dúvidas. Eu penso o seguinte: se você tem alguma dúvida em casa, leve sua criança para as unidades básicas de saúde. A equipe de enfermagem está super capacitada para tirar essas dúvidas e fazer uma avaliação realmente se é um bom momento ou não. Se não for um bom momento, é claro que a equipe também vai se manifestar e vai dizer: volte semana que vem. Mas o que eu penso, assim, como sanitarista, na verdade, a minha formação, tanto o meu mestrado e doutorado, é em saúde coletiva. Nós não podemos perder a oportunidade de vacinar. Então, isso é uma coisa muito importante que nós chamamos de oportunidade vacinal. Se você tem uma oportunidade de vacinar, você tem que ter um motivo muito grande para não vacinar. Entendeu? Nesse caso. Perfeito. E assim, se nesse momento você tem uma criança doente, principalmente nos primeiros dias, aquela fase que tem febre, o nariz assim muito escorrendo, é a fase de maior transmissão. Eu sei que isso é um assunto um pouco polêmico, mas a minha recomendação é evitar que essas crianças elas vão para escola ou para creches, porque senão acontece exatamente esse círculo vicioso que você acabou de dividir com nós. As crianças elas ficam pegando uma infecção atrás da outra. Eu sei que isso não é possível, às vezes deixar a criança em casa para todas as famílias, a gente respeita e entende muito isso, mas se for uma coisa possível, naquele período inicial, que é o período de maior transmissão, realmente a gente deveria evitar o contato com outras crianças. Eu super aprovo isso. Eu acho que deve partir de nós pais essa consciência. E a gente vê em outros países, a pessoa tem qualquer sintoma, o uso da máscara. A gente, na época da Covid-19, todo mundo usava máscara, mas isso é uma cultura em outros países que você vê comum as pessoas usando máscara em qualquer sintoma. Então, se não tem condição, né, doutor, de deixar o filho em casa, pelo menos que tenha essa consciência para não contaminar os demais, do uso da máscara, de uso do álcool, gel, enfim. O senhor acredita nisso? Me dá sua opinião também a respeito disso. Claro, acredito fortemente que as máscaras, elas são um método de barreira, entendeu? E no final das contas, o que está relacionado à transmissão é a carga viral, é a quantidade de vírus que tem. Se você coloca qualquer barreira, você diminui a carga de vírus que você expõe a outras pessoas. Então, essa é uma situação que a sociedade já tem certa familiaridade. Assim, as crianças, elas têm... Crianças pequenas, não. As crianças pequenas, elas são mais difíceis. Mas uma criança, por exemplo, acima já de 3 a 5 anos, ela já entende essa importância, ela adere muito mais à máscara ou qualquer método de barreira. Eu acho que a gente tem que explicar para as crianças: você está com uma infecção, um resfriado, e a gente tem que proteger os seus outros coleguinhas. Se você explicar isso para a criança, ela ativamente vai desenvolver essa preocupação e vai ser muito aderente a essa medida. E de uma vez por todas, vacina não adoece, né, doutor? Porque vacina... as pessoas volta e meia falam: aí, tomei a vacina, 2 dias depois gripei. É coincidência, né? Tá sendo exposto ao vírus de todo mundo. A vacina, que fique muito claro, a vacina da gripe que é usada pelo SUS e nas clínicas privadas no Brasil, ela não tem a capacidade de causar doença, ela não tem o vírus. Ela tem uma parte do vírus que é integrada nessa vacina por tecnologia, entendeu? Para só promover a proteção. O que a vacina pode ter? Como qualquer outra vacina, reações. Sim. Que podem muitas vezes se confundir com sintomas gripais, mas ela não dá doença, ela não tem gravidade, não evolui
e principalmente não ter esses sintomas persistentes, porque o que eu vejo no consultório, no meu consultório privado hoje em dia, é que tá todo mundo doente em Feira de Santana. É aquela tosse, que é uma tosse persistente. A vacina não dá isso, o que dá isso é infecção por vírus influenza. Aqueles sintomas duram 3 semanas de tosse, 3 semanas de prejuízo de qualidade de vida. Então, muitas vezes você pensa assim, eu não vou hospitalizar, mas você previne que às vezes o seu avô tenha esse quadro persistente, mais grave. Então a gente precisa entender isso. A população já entendeu isso, que esse ano está diferente. Não é aquele resfriado como nós estávamos falando antes. Eu tinha um resfriado antes, ficava bom em 3 dias. Não é isso que nós estamos vendo. O vírus da influenza é um vírus realmente mórbido, um vírus grave. Ele provoca sintomas persistentes. Febre em adulto não é comum com resfriado. E com influenza, sim, vocês vão ver que essas complicações infecciosas, por exemplo, de ter o vírus da influenza e depois precisar usar antibiótico por complicações infecciosas, muito comum no vírus da influenza. O vírus da influenza, caracteristicamente, a inflamação que ele causa abre as portas para infecções bacterianas, tanto sinusite como pneumonia, e hospitalizações. Quem está realmente tem essa vivência em hospitais em Feira de Santana, nós temos os hospitais com alta ocupação por esses casos de síndrome respiratória aguda grave e suas complicações, dentre a mais comum, a pneumonia, que pode evoluir para casos mais graves, inclusive com necessidade de internação em UTI. Perfeito. Tá aí o alerta, né? Mais uma pergunta, Fernando? Não, satisfeitíssimo. Eu sempre amo quando você participa aqui do Direto ao Ponto. Porque quando toca em situações que a gente está passando, a gente precisa tirar a nossa dúvida, que com certeza é a dúvida de muita gente que está ouvindo também. É né? verdade. Doutor, se eu esqueci de te perguntar algo, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Perfeito, Cristiane. Eu acredito que nós estamos num momento de maior circulação de vírus respiratórios mais graves. Chamar a atenção que esses vírus respiratórios mais graves, principalmente o vírus da influenza, é um vírus que causa muito mais hospitalização e morte, que os grupos mais vulneráveis são as crianças abaixo de 2 anos e os adultos acima de 60 anos, e que esse vírus é um vírus prevenível por vacina e que é possível, existe medicação para tratar os casos graves. Então a minha mensagem para a população é: vacinas salvam vidas. As vacinas aumentaram a expectativa de vida da nossa população ao longo dos últimos séculos e nós não podemos abrir mão, na verdade, dessa proteção tão importante. A vacina para gripe está disponível nas unidades básicas de saúde aqui em Feira de Santana para qualquer idade. Procurem realmente os postos de saúde para vacinar. Sugiro que, em caso de algum sinal de perigo com essas síndromes gripais, entre eles febre persistente, falta de ar, dor no peito ou um desconforto persistente, que se procure atenção de saúde, procure atenção do serviço de saúde precocemente, logo que esses sintomas ocorrerem, porque existe tratamento específico tanto para o vírus quanto para suas complicações. É isso aí. Esse foi o Dr. Ricardo Figueiredo, médico, pneumologista, professor da UFES. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto. Esse conteúdo está disponível no nosso canal aqui do Bom Dia Feira e também no portal Viver Mais, o primeiro site de saúde e bem-estar de Feira de Santana. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima sexta-feira. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.